Segundo Reis, capítulo 5, abra lá comigo a sua Bíblia. O fruto da exposição. O que é exposição? Se expor seria se despir. Se expor é se despir, não ter vergonha, não ficar usando uma capa, uma roupagem, usar um armamento, uma armadura e esconder coisas lá dentro. Estou muito belo por fora, mas quando tira a armadura, quando tira as vestes, vê e sente que as coisas não estão tão boas assim. Vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje, amém? Evite se movimentar, preste atenção. Se tudo der certo, a gente sai daqui 8h30, se o Espírito Santo quiser assim, diga amém. Amém. Você viu que eu estou feliz, né? Estou empolgado? Você não viu nada até o final desse culto. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele, o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Pai, essa é a tua palavra, não minha, mas nós a amamos, nós a honramos e queremos praticá-la mais uma vez a partir de hoje. Nos ajude, que o teu Espírito Santo venha sobre nós e sejamos ministrados e transformados por ti, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te ensinar uma coisa logo nessa introdução. Quando você lê a Bíblia, procure sempre, se você tiver condições, compre algumas canetinhas e você vá marcando na palavra, naquele pedaço, pode ser um trecho, chama-se perícope, um trechinho que você medita ali, ou um versículo, ou um capítulo inteiro. Você pode pegar uma caneta e você marca alguns nomes que chamam a sua atenção. Por exemplo, esse é um texto que vai chamar a sua atenção, o nome Naamã. Mas no começo, que tem Naamã, que já é o nome, você tem uma função, comandante do exército do rei. Então você aqui já tem duas chaves aqui no texto. Primeiro, o nome de uma pessoa muito poderosa. E segundo, a sua função, que era uma função de extremo poder naquele contexto. Então você já começa a perceber que o texto vai trabalhar com você pessoas ou uma pessoa que exercia muito poder. E aí quando você continua lendo, você vai ver que esse homem, ele tinha uma doença, ele era leproso. Então você marca lá, Naamã, a sua função, ele tinha lepra. Pronto, você já desenvolveu 3 tópicos numa leitura: o nome, a função e o problema que ele carregava. Isso vai dando a você um entendimento mais amplo desse momento do texto, que se você ler de uma vez só, talvez você não consiga absorver. Mas quando você vai marcando, e às vezes alguns vão escrevendo do lado, às vezes meu pai está lá, aí meu pai levanta, ele escreve um sermão e manda para mim tudo escrito. Olha que bênção. E eu estava assim: Senhor, o que eu prego domingo? Aí Deus fala assim: calma, estou te revelando. Aí chega, eu falo assim: chegou, tudo prontinho. Ó, brincadeira, irmãos, brincadeira, não vai acreditar nisso não, tá? É nosso código aqui de pai e filho. Mas às vezes você está lá lendo e meditando, e aí de repente você vê uma palavra, você lê uma frase, e aquilo ministra em você. Então toda vez que você for ler, marca. E de repente aquele versículo impactou tanto a sua vida, e você vai lá e posta aquele versículo. Ao invés de postar um lixo, você posta a vida. Glória a Deus.
E se o Espírito Santo confirmar, e talvez ele nem precise confirmar, você pega esse mesmo versículo e manda para toda a torcida do Corinthians e do Flamengo. A do Vasco não precisa. Você manda para todo mundo. Vai mandando para o avô, para a mãe, para a tia, manda no grupo da família e fala assim: gente, olha que Deus ministrou no meu coração. Sabe o que está acontecendo? Você que estava buscando em Deus um alimento, encontrou. E você que carrega esse alimento vai fazer o quê? Não vai ficar só para mim, não. Eu vou compartilhar com o próximo. Isso é ser um filho de Deus. É uma Bíblia ambulante. Então, você pode desenvolver isso, por quê? Porque nós vamos aprender com essa história que uma escrava israelita, ela vivenciou isso, ela exerceu isso, mesmo sendo escrava. Por isso, eu separei alguns pontos aqui para nós, ou personagens. Primeiro é o Naamã. Como eu falei, capitão do exército da Síria. Esse homem, ele era valoroso perante o rei da Síria. Se tinha alguém que era respeitado, honrado e amado, dado como valor, era esse homem, esse capitão, esse homem valoroso perante o rei. Esse homem, você vê alguns filmes, né, de guerra, o Gladiador está lá para você perceber, o Coração Valente e outros, que você tem um fiel escudeiro, um guerreiro, que honra o rei, e boa parte desses que honram não são os filhos dos reis, são pessoas que foram levantadas, treinadas, capacitadas, e diz: ó, pelo rei eu morro, pelo rei eu dou a minha vida. Você vai lembrar do próprio gladiador, ele vai, não é filho, mas o rei o chama de filho, e aí outro filho biológico realmente fica com ciúmes dele, aí tem a guerra ali. Então, nós podemos olhar para essa expressão, esse nome Naamã e a sua função, ela era de muito valor para com o rei daquele tempo. Esse homem também, ele era respeitado na sociedade. Quando ele passava, né, provavelmente com alguns soldados, a sociedade o respeitava, olhava ele como uma autoridade. Não via só como o homem poderoso, não, ele era uma autoridade, ele tinha voz. Às vezes no olhar, as pessoas já se abaixavam, as pessoas já cumprimentavam. Deus, ele vai dar livramento aos sírios a partir da vida de Naamã, e obviamente desse rei, desse homem. Naamã, ele foi um herói valoroso, mas depois de tudo isso que eu te falei, de poder, valor, respeitado, com autoridade, sabe qual era a última palavra que o pessoal falava dele na rua? Sabe quem é esse homem? Ele é leproso. Chegou o poderoso, chegou o grande, chegou o valente, chegou aquele que resolve, aquele que é uma voz, aquele que é uma autoridade, aquele que impõe respeito. Ele tem muita autoridade. Mas quando ele passava, o pessoal cutucava o outro e falava assim: ó, tem lepra, não cheira bem. Você nunca fez isso? A pessoa chegou na sua roda, e você: oh, que bênção, você chegou, que legal, vem cá, vamos conversar, né? E aí, quando a pessoa saiu da roda, aí você falou assim: você acha demais, né? Você acha demais, não está cheirando bem. Às vezes nós damos esse bope para essas pessoas, mas você sabe que o cheiro, depois que vai, não foi o aroma. Deixa eu fazer uma pergunta hoje, para a nossa casa espiritual, para a nossa igreja. Quando nós chegamos em alguns lugares, como é que as pessoas estão nos vendo? Ah, chegou o membro da Igreja Lamento de Santa Felicidade, olha que alegria. Chegou o batera. Ah, chegou aquele menino do baixo que toca né? Com óculos até laranja. Chegou lá a Camila, chegou o Marlos, chegou o Diego. Diego hoje veio e falou assim: olá, pastor. Cadê o Alexis? Vai falar tudo, Alex. Lembra da nossa palavra lá como família alinhados. Vai falar tudo. Irmãos, eu creio nisso. E aí a gente, até me perdi, me viu o Diego aí, até me perdi. Onde é que eu estava, igreja? Hã? Quando chega o membro da igreja, tem um TDAH.
Quando chega o membro da igreja, o que o pessoal fala de você? Quais são os assuntos? O assunto muda. E quando você sai da roda, meu Deus, graças a Deus foi embora. Ou será que quando fala assim, não, estou com saudade. Olha, eu sou assim, filhão, sabe? Quando eu fico perto do meu pai, meu Deus do céu, é uma bênção. A gente viaja junto, a gente vai para Bambu, a gente vai, às vezes, ia para São Paulo, Espírito Santo, e Rio e tal. Aí, irmão, quando a gente fica longe, já sente. Minha mãe, família. Meu Deus, minha esposa e minhas filhas, então, quase que eu sou arrebatado. Por quê? Porque você tem um elo, você tem ali uma aliança, você fica próximo. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe isso, a gente tem como começar a nos questionarmos o quê? Que tipo de vida eu estou revelando ao próximo? Porque isso não é só o que eu falo, é o que estão cheirando, sentindo o cheiro de mim. Que aroma está ficando ali, que cheiro está sendo deixado naquele lugar. Escola, por exemplo, os alunos, está lá os adolescentes. Lá o cheiro não é muito bom na escola. Tenho professores aqui. Cheguei para ele, como é que está a escola? Pastor, uma bênção, só por Deus. Por quê? Porque é um grande desafio. Mas aí chega um aluno, e o pessoal fala assim, chegou o aluno. Chegou ele. Qual é o cheiro? Qual é o assunto quando você chega lá? Será que o assunto muda? Hein, aluno? Será que o universitário, quando chega, o assunto muda? Quando a igreja chega numa casa, o assunto muda? Irmãos, nós estamos muitas vezes chegando em lugares com boas palavras e muita eloquência, mas estamos podres por dentro. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja. Nós não podemos, irmãos, só falar, nós temos que deixar o bom cheiro naquele lugar. Falei pela manhã, a Débora esteve recebendo uma visão de Deus, um direcionamento de comprar um perfume e entregar para uma pessoa dentro do ônibus. Terça-feira ela foi lá. Quando ela chegou ali no estacionamento, no terminal, ela sai do carro, ela vai lá no guichê, ela vê a moça, e ela pergunta, moça, você está de rosa? A moça estava toda de rosa, que era o que Deus tinha falado para ela, ela vai estar de rosa. E a moça já falou assim, moça, foi Deus que te mandou aqui. Débora não tinha falado quase nada, foi Deus que te mandou aqui. Débora comprou o perfume caro, e deu de presente para ela. Eu fui saber depois que ela deu o presente. Você acha que ficou olhando conta bancária? Claro que não quero me estressar. Ela deu o presente para a menina lá, um perfume maravilhoso. E ela, terça-feira, quando ela volta, na hora do almoço, ela volta em lágrimas, quebrantada, e senta no sofá, as meninas desceram igual um raio. Mãe, como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Não foi só entregar uma palavra, não foi só entregar um presente, aquilo atravessou o coração daquela mulher, aquela mulher nunca mais vai esquecer aquilo. Você entende isso, amém? Não deixou simplesmente um aroma do boticário, mas deixou um aroma do céu naquele ambiente. Irmãos, eu creio nesses dias que nós veremos conversões em massa, sim, veremos uma igreja apaixonada por almas, sim, e vamos deixar lá a fragrância do amor nessas vidas. Você crê nisso? Não precisa se preocupar se a pessoa vai aceitar Jesus ou não agora. Deixa a semente de amor lá. Isso era esse homem, tudo que ele carregava. Mas o segundo personagem que eu quero destacar é a menina israelita escrava. Como essa personagem aqui mexe comigo. Durante uma invasão síria em Israel, essa menina israelita ela foi levada cativa. Então ela tinha uma casa, uma família, um contexto, um ambiente. Semelhantemente como aconteceu com Daniel e seus amigos. O povo de Israel ficou exilado na Babilônia, 70 anos. Eles tinham casas, familiares, tinham o templo, lugar de adoração, tinham uma bandeira, tinham tudo. De repente, irmãos, o exército inimigo entra e leva tudo. Mas nós temos algumas coisas na vida dessa menina aqui, sendo levada como escrava, e ela vai cair na casa de Naamã. Presta bem atenção nisso. Tantos endereços. José
foi comprado e vendido, vai parar na casa de Potifar e se torna o administrador de Potifar. Deus vai te colocar. Você quer receber uma palavra de Deus agora? Fale assim com a sua mão, fale assim: Deus vai te colocar em lugares que você não quer, mas que Ele deseja, para transformar e mudar realidades do inferno para o céu. Você crê nisso? Prepare-se, essa semana você vai entrar em lugares assim. Você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Sabe por quê? Porque ou eu creio numa ação do Espírito, numa igreja, derramando paixão por almas, ou nós vamos começar a nos apaixonar por coisas. E isso o mundo ensina muito bem. Ame as coisas, odeie pessoas. Ame o dinheiro e despreze as construções de Deus. Quando o Vinícius falava aqui, a gente comentava o Judas. Irmãos, falou de dinheiro, o nego já começa. Dinheiro. É o Judas, está aí dentro de você. Como tem um Pedro que vem com força, tem membro de igreja que tem Judas dentro dele. Vai falar de dinheiro, já começa. Fica endemoniado quase. E o Judas ficou. Tinha demônio lá dentro dele. Então não é para gerar isso. É para gerar o quê? Alegria. É para gerar prazer. É generosidade. Quando eu olho essa parte, eu percebo que ela foi levada para servir na casa de Naamã, escrava. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de Israel, Jerusalém, foram para lá escravos. Mas o que eles fizeram? Serviram o rei. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se um dos cabeças aí do Brasil hoje te contratasse para você ser escravo e servir à mesa deles, você iria? Não responda. Talvez alguns colocariam até chumbinho. Mas onde tem um filho de Deus, não tem chumbinho, tem aroma. E aroma agradável. É que nós estamos longe, irmãos, às vezes, do bom cheiro de Cristo. A gente está com tanto cheiro da terra. Já viu o cheiro de terra? Já viu quando começa a tentar chover? Começa a chover, você já vai sentindo aquele cheirinho da terra? Nossa, olha que cheiro gostoso, né? A gente está começando a se acostumar, sabe com o quê? Com o cheiro da terra. Só que a gente não é para sentir cheiro da terra. A gente começar a sentir primeiro o cheiro do céu, o cheiro de Cristo, o aroma do Senhor. Ele é o nosso padrão de cheiro, de bom cheiro. Quando eu olho para isso, eu percebo que ela tinha muito e tem muitos a nos ensinar através da sua experiência de vida dentro da casa desse homem poderosíssimo, Naamã. Ela poderia ir para qualquer lar, ela poderia ir para famílias mais simples, ela poderia ir para pessoas sem nome, ela poderia ir para algumas outras escravas, ela poderia ficar presa com várias escravas. Não, Deus pega essa menina, e uma menina que não tem nome, uma menina que não é citada seus antepassados, nem um arauto grita e toca um trombete dizendo que ela chegou. Essa menina simplesmente chega e é colocada dentro da casa de um dos homens mais poderosos do mundo. Eu estava cortando meu cabelo um dia desse. Estava uma senhora de idade fazendo a unha. Quando eu estou acabando de sair, o cabeleireiro falou assim: pastor, essa aí é a fulana de tal. Eu falei, E ele falou assim: pois é, ela é dona de um grande complexo dentro de Santa Felicidade. E ela estava lá dentro, fazendo unha. Deus coloca você em lugares estratégicos, mas às vezes nós queremos entrar na nossa dinâmica de tempo. Eu tenho pressa. Ei, começa a pedir a Deus olhos do céu. Ande na velocidade vai cortar o cabelo, seja estratégico. Se não tem cabelo, vai lá se lavar pelo menos com shampoo. Mas entra lá e faz alguma coisa, abençoa. O Douglas, quando me vê, fica louco de alegria. Mas quando ele vê o Emerson, ele dá glória a Deus. Por quê? Não tem nada. Mas eu vou falar, abençoar a vida dele. Você está entendendo? Às vezes nós entramos em lugares e somos apáticos, frios.
temos pressa, vai fazer compra, dá licença, não, sai da frente, não. Tem um vídeo muito interessante, uma guerra que começou com a ausência de um bom dia. O camarada está na portaria do prédio, todo mundo passando, e ele, bom dia, pessoal, bom dia, ele, bom dia, todo mundo dando bom dia, ele dá bom dia, todo mundo dando bom dia. Aí vem uma mulher para entrar no prédio, correndo, desesperada, ela bate, e era um código bom dia, ela bate no portão e começa, porteiro, abre aqui logo. Aí ele, não estou entendendo. Mas você quer... Pronto, uma guerra foi instalada na portaria, porque a mulher não deu bom dia. Tem guerras acontecendo entre nós, por ausência de um olhar bondoso e de um bom dia, boa tarde, boa noite. A gente ouviu aqui recentemente, a pastora Léa falando, ela entra na igreja, e repara uma irmãzinha lá na ponta, a igreja lá é grande, e ela foi pedindo licença, foi passando, quando ela chegou lá na ponta, ela, minha amada, que saudade que eu estava de você, quanto tempo não lhe vejo, abraçou a irmã deu aquela tremida, ela saiu, voltou para o lugar, na segunda-feira ela liga para a pastora Léa, ela falou assim, pastora, eu estava há 3 meses sem pisar na igreja, e eu disse, pai, eu preciso de um abraço da minha família espiritual. Você está entendendo? Essa menina, com certeza, ela tinha sonhos e projetos, que foram adiados ou interrompidos, quando ela foi levada como escrava. Presta atenção, quando ela é arrancada da sua terra, família fica para trás, sonhos, desejos, visões, tudo isso, situações, projetos, tudo ficou em segundo plano. Agora Deus estava colocando a mulher em um lugar, para que ela fosse responsável, e ela fosse uma resposta ao projeto e sonho de Deus. Ei, será que você está hoje ansioso, desejoso, de abrir mão dos teus projetos, sonhos, para viver os projetos e sonhos do Pai? Quem está, diga amém. Ela poderia ter se revoltado, sou escrava, acabou minha família, acabou meus sonhos, acabou o projeto, me revolto, ficar decepcionada com Deus. Porém, presta atenção, sua fé não estava baseada em situações, e sim em princípios. O nosso grande problema como igreja é que nós estamos olhando mais para a incredulidade das situações que nos envolvem, para os princípios que Deus estabeleceu. A nossa fé não está baseada nas crises, mas no conteúdo que carregamos, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, a igreja não é para caminhar na crise, ou caminhar dentro das crises, ou pelas crises. A igreja caminha entre as crises da vida, com respostas de fé. E eu falei pela manhã e repito à noite, a crise no coração dos homens, estou falando homem, sexo masculino, estou falando de homem no sentido de humanidade, aonde nós temos hoje homens que não falam mais. Vamos comer, vamos lanchar, decide. Vamos viajar, decide. Vamos fazer o quê? Não sei, onde é que você foi, eu vou. Cadê a fala dos homens? Não. A mulher pode escolher? Claro, deve. Sempre vai escolher muito bem, muito melhor que os homens. Mas pelo amor de Deus, homem, tome uma decisão e fale assim, hoje, vamos comer cachorro quente. Hoje não vai ser cachorro quente não, fica tranquilo. Estou só dando um exemplo. Mas tem gente, irmão, tem homem que não consegue ter voz para nada, nem para adorar a Deus. Aí fica olhando para a mulher. Está pensando que eu não vejo às vezes? Não estou filmando tua adoração não. É porque chama a atenção. Você está assim, ó. Nossa, como ela canta bem, né? Ela adora bem, né? Aí você está olhando a adoração da tua esposa. Irmãos, nós não podemos ficar olhando para as pessoas na hora da adoração. A gente tem que olhar para Deus e exaltar o nome do Senhor. Homem, diga assim, homem, levanta a sua mão assim, homem. Deus está me dando uma voz. Fala assim, Deus me deu uma voz
para adorá-lo, glorificá-lo e ser um sacerdote na minha casa, uma voz profética no meu lar, em nome de Jesus. A mulherada aplauda agora Jesus, por favor. Deus está levantando. Essa menina, ela não caminhou pela crise de ser escrava, ela caminhou pelo conteúdo, que muitos desses conteúdos aqui, Deus pôs dentro dela através dos seus pais. Essa jovem está na casa de Naamã, ela é escrava, e ela está servindo uma terra como estrangeira. Ela sabia que Naamã era rico, guerreiro, valente, herói, homem valoroso diante do rei da Síria, mas olha só, os olhos dessa menina estão indo além da lepra, ou melhor, estão indo além da posição de poderio, estão indo além dela ser escrava, estão indo além dos projetos que ela deixou para trás, estão indo além dela ser uma menina que deveria seguir ordens como escrava. Os olhos dessa menina, ela tinha os olhos voltados também, porque ela sabia que esse homem era leproso. Qual o problema que você viu na sua casa? Qual o problema que você viu na sua empresa? Qual o problema que você viu na sua esposa? Qual o problema que você está vendo no meio do seu filho? Deus te colocou naquele lugar, não para aumentar o problema, mas para ser uma resposta naquele lugar, naquela vida. A pessoa está com um problema, e eu aumento os problemas dela. A gente vê um problema na sociedade. Irmãos, eu morei no Rio de Janeiro. Lá, irmãos, é uma terra, tem lugares que é a terra sem lei. É carro em cima da calçada, é cavalo em cima de calçada, é boi, é vaca, é tudo que se possa imaginar, tem tudo na rua, tudo na rua. Às vezes o pedestre não consegue andar na rua, ele tem que andar em cima dos muros. Se você fosse na rua da minha avó, quando eu era criança, camarada, em frente à casa da minha avó tinha uma oficina. Meu Deus do céu, aquela bateção o dia inteiro. Já morreu, graças a Deus. Batia aquilo, colocava cavalo na calçada. Ele colocou uma banheira, lembra disso, mãe? Ele colocou uma banheira para o cavalo beber água ali da chuva, que quando chovia, uma água que estava já até verde. Aí meu tio, e pensa na quantidade de carros. Aí um dia meu tio foi dar ré, meu tio taxista, homem de Deus, trabalhador, valente, homem sério, saindo com o carro dele para trabalhar cedo. Aí está lá o carro parado na frente da garagem, o outro carro do lado, está o cavalo ali, está o jumento do outro lado, tudo que você possa imaginar está ali. Aí meu tio sempre dirigiu muito bem, chegava perto, aí alguém gritava assim, ô, ô, ô. Aí meu tio saía do carro, olhava. Aí um dia, eu tenho um tio, pastor Paulo. Ele é um mulatão grande, igual o pastor Maurício. Ele estava na janela. Mical estava reclamando, né? Aí Deus mandou um homem de Deus aparecer na janela. Quando o dono da oficina começou a trazer lá, perturbar meu tio era mais novo, o meu tio Paulo abriu a janela e falou assim, algum problema aí, Serginho? O dono da oficina, ó, igual aquele desenho animado, sumiu. E aí meu tio deu a ré e foi. Irmãos, é uma loucura. Às vezes, irmãos, lugares sem lei, sem regra. O que você faz? Vou embora. Eu tenho, irmãos, às vezes eu olho para as ruas. Meu Deus, que rua suja, calçada com lixo. Eu não consigo ver lixo, irmãos. Eu e Débora. A gente cata, às vezes a gente está em algum restaurante, a gente começa a limpar a mesa, sabe aquele negócio parece toque, mas não é. Você está na mesa ali, né? Aí guardanapo, não sei o que, eu já começo a catar, a Débora também já começa, a gente pega um pano, ajuda a moça da limpeza. É uma coisa. Às vezes nós estamos fazendo a sujeira. E aí você come, meus irmãos, presta atenção, isso é prática para nós, igreja. É coisa simples, mas a gente tem que transformar o mundo através da nossa vida, da nossa vida e na nossa casa, e ao redor da gente, vai começar a melhorar muita coisa, amém? Você está no shopping, você acaba de comer, você não consegue pegar o teu prato com aquela bandeja e colocar lá para uma moça, e ia falar assim, olha, faz isso, pega o teu prato, leva lá para aquela moça, e seja estratégico.
Quando você for deixar a bandeja e botar o lixo lá, você fala assim: como é limpo esse shopping por causa de você. E se for possível, dá uma gorjetinha. Semeia. Quando você chegar, ela vai falar assim: ó, o da gorjeta chegou. Limpa a mesa para ele, e vai começar a acenar para você. Glória a Deus. Por quê? Porque você foi além. Essa jovem, essa adolescente, ela estava indo além. Além. Há pessoas que vão conseguir acessar lugares que pastores, líderes, muitas pessoas importantes não vão conseguir acessar, mas você vai acessar. E você já acessou alguns lugares, você sabe disso. Tem pessoas que você tem contato, que eu nunca vou ter contato, mas você tem. Há pessoas que estão aí na frente, na sua frente, dia e noite, e não estão na minha frente. Mas quando você olha, você marca essa pessoa passa a confiar em você, essa pessoa passa a olhar você diferente, e quando você fala assim: vamos comigo numa célula, ela vai. Quando você olhar para ela assim: vamos num culto lá, tem lá um louvor, tem lá uma palavra, Deus vai falar com você, ela vem. Por quê? Porque você investiu e foi ferramenta de Deus na vida dela. Sabe, irmãos, essa menina, na intimidade da casa, ela percebe que Naamã, fora dos holofotes, ou seja, da mídia, fora das redes sociais, do trabalho, fora das entrevistas condecoradas, longe do movimento de mídia da Globo, da SBT, da Rede TV, da Rede Record, está longe disso. Ela percebeu que longe das reuniões estratégicas de guerra, cheio de guardas em volta, homem de poder e influência, essa menina percebeu que aquele homem carregava uma doença gravíssima. Meu amado irmão que está aqui hoje, você que está no ao vivo, não fique olhando o que a pessoa tem, não fique olhando a condição financeira dela. O que ela está falando para você pode ser às vezes um engano, só para ela esconder o que está dentro dela, qual é a lepra que está dentro dela. Essa menina, ela não estava interessada a enxergar o que esse homem entregava para o governo dele. Essa menina estava interessada em achar algo que fizesse e fosse um sinal para ativar o sinal maior. O que você está vendo nas pessoas? Eu sou muito estratégico no meu andar muitas vezes. Às vezes a gente está em alguns lugares que eu fico quieto, mas há lugares. Um dia desse eu estava tomando um café com uma pessoa aqui da igreja, e a menina veio limpar a mesa, e ela falou assim: oi, pastor João. Eu falei: oi, tudo bem? Aí quando ela começou a limpar a mesa, eu fiquei pensando assim: quando foi que eu disse para essa menina que eu sou pastor? Eu nunca disse para ela que eu sou pastor. Mas toda vez que eu entro lá, os funcionários me cumprimentam, eu cumprimento os funcionários. E deixa eu te dar uma dica aqui. Quem é apaixonado por almas aí, dá um glória a Deus. Para te dar uma dica: quando você vai nos lugares repetidos, você vai nas mesmas pessoas também. Seja estratégico. Olá, já não dá mais olá, já chama pelo nome. E aí, Joãozinho, tudo bem? Já teve intimidade. Chamar de Joãozinho teve intimidade. Você está entendendo? Porque você vai o quê? Se mostrando para a pessoa, você vai abençoando, você vai deixando uma palavra: Deus te abençoe, olha, Deus te abençoe, está tudo bem, ó, se precisar, conta comigo. Você vai criando o quê? Uma intimidade. Chega uma hora que a pessoa vai ficar cônjuge e vai assim: olha, não está tudo bem não, eu percebi. Ou você mesmo vai dizer assim: olha, eu estou pensando que os seus olhos hoje não estão tão bem assim não, bons assim não. Posso fazer uma oração? Nós estávamos aqui num culto, um domingo pela manhã, isso tem alguns domingos atrás, e na sexta-feira, antes de chegar no domingo, uma moça que nós fizemos um movimento numa pizzaria, e ela falou assim: pastor, ela foi morar em Recife, e ela falou assim: pastor, a minha irmã está
em Curitiba, porque ela vai fazer um tratamento. Eu falei assim, sim, a sua irmã. Ela falou assim, olha, ela vai no culto domingo pela manhã. Essa pessoa que me avisou, a Carol lá, que está em Recife, falando que a irmã vinha, ela falou assim, pastor, lembra dela? O senhor orou por ela, eu gravei áudio para ela. Ela tem as mãos como se fosse, irmãos, lepra. Tanto a mão quanto o pé, a planta do pé. E quando ela mandou as fotos dos pés dela, eu gravei um áudio. E ela falou assim, pastor, o senhor pregou sobre o óleo da unção. E eu não achei esse negócio para comprar aqui no Recife. Eu falei, o senhor não tem como mandar para mim não? Eu falei assim, não precisa. Fica tranquila. Sim, pastor, eu quero fazer tudo que a Bíblia diz. E lá na Bíblia está escrito que quando tem os doentes, pegava o óleo e ungia os enfermos. Eu falei, uau. Eu falei assim, você não vai precisar procurar óleo nenhum. Vai lá na cozinha, isso em áudio, tá? Eu daqui e ela no Recife. Você tem óleo de cozinha? Tenho, e dos bons, pastor. Glória a Deus. Pega um pouquinho do óleo, coloca assim na mão, e você consagra o óleo. É isso que era feito. Consagrava o melhor no templo. Então consagra, ora, Senhor, esse óleo aqui não tem poder, esse óleo aqui não muda ninguém, mas eu quero consagrar esse óleo aqui ao Senhor como um símbolo. Quando esse óleo tocar na minha vida ou na vida de alguém, vai ser um símbolo da manifestação do teu poder. Ela é isso, pastor? É, crente novo é uma bênção também, porque vai lá e obedece tudo. Olha, é uma bênção. Ela foi lá, orou, consagrou o óleo e ela começou. Irmãos, eu recebi as fotos novas dos pés dela. Já está 60% bem melhor. Glória a Deus. Aí eu falei assim, vai ficar 100%. Aí no domingo ela chega aqui, quando acabou o culto, ela veio e falou assim, pastor, os meus pés estão bem melhores, estão quase 100%. Eu falei, glória a Deus. Mas pastor, olha as minhas mãos. Irmãos, as mãos estavam pior do que os pés. Chamei a Débora, peguei o óleo. Aí você olha para a ferida da mão e você vai orar como por ela, Eric. Senhor, toca o Senhor ali. Não, irmãos. Eu e Débora pegamos a mão dela, encharcamos de óleo, colocamos a mão lá dentro. E falando assim, minha irmã, o esposo atrás já começou a chorar. A outra parente já começou a chorar. E ela já foi tomada, irmãos. Eu lembrei de Maria lavando Jesus Cristo, derramando aquele nardo puro. Irmãos, quando o cheiro é bom, quando a pessoa está tudo bonitinho, é fácil pegar um óleo e colocar lá. Mas eu quero ver quando a pessoa tiver com uma ferida e você vai assim, deixa que eu ore aqui por você. Deus colocou um conteúdo, uma unção sobre a minha vida. Deus colocou um poder. Eu sou um agente de transformação, eu sou um agente de cura. Eu creio que você pode ser curado, irmãos. Nós começamos a orar aqui assim, pode crer, a sua mão vai ficar limpinha, uma nova pele. Eu acabo de ouvir, pela graça de Deus, a mão já começou a dar resultados, igreja. Você poderia aplaudir Jesus agora? Não deixe de operar no movimento do céu. A igreja foi chamada para andar no movimento do céu. Essa menina, ela tem uma visão clara, que ela enxerga o além. Naamã, ao voltar dos combates, quando esses homens, eles chegavam dos combates e retiravam as armaduras, pegavam os seus escudos, espadas, e os escravos iam limpar, iam polir, iam preparar para novas batalhas. Havia um preparo, porque a arma vai se desgastando, ferramentas vão se desgastando, então tinha que ter o quê? O polimento de novo, a limpeza de novo. Quando esse homem, ele está chegando, Naamã, ele tirava aquela armadura toda, e quando ele tira aquela armadura, devia ter um pano, alguma coisa, um vestido branco, alguma situação por baixo, porque quando aquele escudo, quando a armadura tocava, devia doer demais, então devia ter alguma proteção. Quando esse homem tirava essa armadura e colocava em barris, com água quente, para matar e purificar aquela armadura toda. Foi aí que a escrava viu, porque quem você acha, se não fosse ela, ela sabia.
Mas para mim, ela ia lavar a farda, o escudo, os utensílios de batalha de Naamã. Você está entendendo? Aí mulher, presta atenção, esposa, e marido também. Aí você está lá vendo a tua mulher, né? Não quer, você está lá homem, você está lá vendo que a tua mulher não quer, você mulher está vendo que teu marido está dando trabalho, vai lá e pega a roupa dele, e quando você estiver lavando, mesmo que seja na máquina, quando você for colocar no varal, você fala assim: Senhor, vai secando tudo que está matando esse homem por dentro, Senhor, vai purificando esse homem, Senhor, vai tratando esse homem. Teu filho não quer saber de nada de Deus. Quando você for lá arrumar o quarto dele, quer ver, tem mãe que arruma quarto de filho, aí você vai lá estrategicamente, você, hoje eu vou arrumar seu quarto, meu filho, deixa tudo comigo, deixa bagunçado, eu vou. Aí você vai lá arrumando, como você começa a colocar aquele tênis cheio de chulé, aquela meia podre, aquela cueca suja, aí você começa assim: Senhor, começa a lavar o coração do meu filho. Você vai lavando a roupa de um lado, e você vai declarando palavras proféticas para o outro lado. Quem está entendendo isso aqui? Ao invés de você falar assim: meu filho não tem jeito, meu filho está morto, meu filho é isso. Não, você começará a ver a roupa do seu filho hoje limpa, mas profeticamente o coração dele, a pele dele, a mente dele estará totalmente limpa. Eu preciso crer nisso, igreja, porque essa menina estava lavando aquela armadura, aquela roupa ruim, cheiro ruim, e eu penso que quando ela estava lavando, ela estava dizendo: se ele conhecesse o profeta que está em Samaria. Aí você está orando assim: quando esse menino conheceu o meu Salvador. Ou, quando eu ver meu filho prostrado naquele altar. Quando eu ver a minha mãe entrando no corredor da igreja. Irmãos, eu tinha tantos testemunhos para contar, mas vou te contar um só. Domingo passado, está investindo na vida de um jovem de 30 anos. Ele entrou no meu gabinete e falou assim: eu não quero mais viver, eu não quero mais nada, eu não quero mais saber, eu estou desesperado. A gente investiu, ele caiu de novo, voltou a segunda vez, abracei, voltou a terceira vez, já está com outros pensamentos. Um culto pela manhã aqui, irmãos, antes de acabar o culto, esse menino sai correndo no meio do corredor e me agarra aqui em cima do altar. Eu falei assim: Senhor, esse menino, ele não é só um menino, ele é um jovem, há um potencial dentro dele. Senhor, arranca tudo isso que dentro dele, começa a secar, Senhor. Irmãos, ele voltou ao gabinete essa semana pela 4ª vez. Você tem que ver os olhos desse menino. Ele faltou o culto de manhã hoje. Ele falou assim: meu pastor, não fui ao culto porque papai e mamãe estão em uma situação com uma outra família e eu estou aqui junto. Quando você cuida de alguém e ela vê Jesus nos teus olhos, até quando ela falta um culto, ela manda mensagem para você. Porque não é um dono, alguém cuidou de mim. Essa menina está lavando a roupa de um dos homens mais poderosos. Sabe, Tim Keller disse assim: fale para os seus filhos mais sobre o seu Deus. E ele continua: conte para eles os grandes feitos do Senhor. Sabe quem ensinou essa menina? Os pais. E aqui eu quero me encaminhar, dizer para os pais: se essa menina aprendeu, eu vou chutar aqui, que ela tinha entre 12 e 15 anos no máximo. Quem colocou aquilo tudo dentro dela? A família, irmãos. Tinha fundamento. Você está entendendo a importância de colocar a mão no peito do teu filho e a mão na cabeça do teu filho e vai assim: eu vou abençoar a tua vida. Como eu ensino isso? Andando lado a lado. A primeira vez que essa menina abriu a boca, ela é escravo não pode dar opinião, não pode falar. Mas quando essa menina abriu a boca, ela deu uma direção para a esposa de Naamã. Igreja, o povo está vindo atrás da gente, da igreja, para ter resposta. Eu preciso do nome do remédio para tirar a dor que está dentro de mim. Para com isso.
A igreja não está aqui para ficar dando respostas. A igreja está aqui para ser resposta e apontar uma direção para esse povo. Nós não podemos ficar dando resposta o tempo todo para o povo, irmãos. Nós temos que dar uma direção para as pessoas. Essa menina não falava, essa menina não podia falar, ela não podia expressar opinião, ela não podia fazer nada, só receber ordens e executar todas as ordens. Quando ela chega na hora certa, no momento certo, para sua governanta, a dona dela, porque ela era escrava, ela fala assim: ah, minha senhora, se ele conhecer o profeta que está em Samaria, ei, irmão, você está debatendo, você está acalmando conflito, você está causando problema em muitos lugares. Deus está falando hoje para você: pare de falar isso e comece a falar a minha palavra, comece a dizer como eu falo, comece a olhar como eu olho, comece a experimentar como eu experimento, comece a vivenciar. Tem lugares que você tem que ficar quieto, mas tem lugares que você vai te colocar para você começar a falar. Aquela menina esperou a hora certa, ela estava sendo direcionada por Deus, mas quando ela falou, o texto diz que a mulher de Naamã foi falar com ele. Sabe, eu percebo muitas vezes que o desejo de Deus não tem sido copiado ou respirado por nós. Deus fala assim: fala, vai ali. Eu fiquei impactado com o Isaac e os adolescentes sábado, sexta. A minha filha chegou para o Isaac e falou assim: Isaac, vamos cantar aqui no McDonald's. E o Isaac é doidinho da Silva de Nazaré. Ele, nossa, às vezes eu fico olhando para ele assim: meu Deus, é pior que eu, é pior que eu quando eu era líder de adolescentes. Ele está aqui? Eu estou falando mal dele, ele está aqui. O Isaac começou a cantar, e eu tenho vídeos da minha liderança, junto com a gente fazendo isso lá dentro do Shopping Barigui. Ele começou a cantar, e eu falei: nós vamos treinar esses adolescentes a cantar igual o Pavarotti gospel. Tem um Gabriel que dá aula de música aqui, de canto, vai começar a cantar dentro do McDonald's. Você já viu? Mas cantar aqui em cima é mole, né? Né, Thay? Então, ó, tá lá, girando e girando. Mas Deus quer que a gente cante dentro do McDonald's, Deus quer que a gente cante dentro do burro. Estou fazendo propaganda e nem gosto de comer esse trem. Você vai lá e você adore a Deus. Talvez você não possa cantar, mas você possa abençoar alguém. Eu fiquei impactado com o vídeo. Adolescentes, mas e a igreja? Quando tem câmera de oração, a igreja está lá. Foi isso, irmãos, que essa menina aproveitou o momento. Eu quero fechar, chamar a banda. Essa adolescente, ela nos mostra uma convicção. Ela revelou a Naamã, o rei da Síria, uma verdade. A convicção daquela menina fez Naamã levantar-se e ir. O rei da Síria envia Naamã com a carta para o rei de Israel. Veja, ele não está em Israel, eles estão na Síria. Agora, para ele sair da posição dele e ir lá em Israel, justamente o povo que ele vai arrancar, Vini, e tirar essa menina e fazer dela escrava. Olha o que Deus está fazendo. A resposta não está aqui na Síria, mas a direção estava, que era a menina, tem que voltar lá em Israel, porque lá em Samaria tem um profeta. Aleluia, irmãos. Olha como que Deus usa de dinâmica, irmãos. O rei de Israel, quando recebe as cartas de Naamã, rasga suas vestes e diz: por acaso sou Deus? Ele entra em crise. Mas olha o verso 8 do capítulo 5 de 2 Reis. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Irmãos, nós precisamos crer que tem profeta na sua casa.
Tem profetisa lá. Não é ficar com medo, porque ele veio pedir, e ele veio com uma carta de um outro rei que era opositor. Quando a carta chega lá, ele chega lá, irmãos, isso tem que mexer com você hoje. Abre a porta, porque Deus já estava sinalizando que ia ter milagre. Ei, Deus está sinalizando que vai ter milagre essa semana. Quais são as portas que você vai abrir? Qual é a porta que você vai abrir? Qual é o lugar que você vai chegar? Deus vai sinalizar para você. Isso tem a ver com gente, não com coisas. Quando eu olho para isso, eu percebo que o desejo de Eliseu era dizer: olha, deixe vir a mim. A direção foi dada, e o destino era chegar na frente de Eliseu, o profeta, que ela mesma tinha dito. Irmãos, tinha que sair daquela nação e andar leproso até Israel com uma carta: deixe-o vir a mim. Nós estamos tirando nossas responsabilidades e apontando tudo para Jesus. Olhe para nós, Pedro e João. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Responsabilidade de igreja, isso é maturidade cristã. O filho maduro renunciou, mas ele chegou na missão dele, concluiu a missão dele. Filhos maduros vão dizer: pode deixar comigo, nós vamos fazer, nós vamos executar. Filhos maduros não fogem. Filhos maduros dizem: nós vamos bancar a conta, nós vamos investir. Hoje pela manhã apresentamos o Álvaro, filho de venezuelano. Esse altar estava cheio de venezuelano. O papai nem é da igreja, mas aqui ficou o culto todo em lágrimas. Saiu de uma terra, de uma ditadura, e cai aqui no Brasil. E o que a gente vai fazer? Vamos ficar com dó, com pena? Não, vamos investir, vamos abençoar, vamos levantar, vamos colocar recursos, porque o Álvaro nasceu no Brasil. E Deus nos mostrou um nascimento, uma gestação. Deus está gerando vida na Venezuela. Você crê nisso? Eu tenho que crer, irmãos. Tem profeta na casa. É muito orgulhoso. Não é orgulho. É saber para que foi chamado. Sabe, durante muito tempo eu tinha medo de falar isso. Eu comecei a orar. Está aqui meus pais e minha família. E teve um dia que eu tinha pavor. Aí assim, ali tem um profeta. Aí eu apontava para mim: ó o profeta, ó o profeta. E isso pegou. Meu pai mesmo falou isso várias vezes. Eu tinha medo disso. Mas um dia veio um profeta mesmo, botou a mão no meu peito e falou assim: ei, nunca vou esquecer isso, pastor Domingos. Ele botou a mão no meu peito e falou assim: para de fugir daquilo que Deus colocou dentro de você, meu filho. Você é um avivalista, você é um evangelista, você é um pastor, você é um homem cheio do Espírito Santo. Eu não consegui mais, daqui a pouco eu sou, e pum, caí no chão. E depois ele continuou em cima de mim falando. Eu só ouvia aqueles raios assim, aquelas coisas, sabe, que a gente não vê muito. Eu levantei depois de um bom tempo, e eu falei assim: Deus, o diabo quis roubar uma palavra que é tua, do meu coração. Então hoje quando as pessoas falam: ah, pastor é profeta, você acha que eu fico... Não, para com isso, não. De fato, tem profeta na casa. Nós temos que começar a vivenciarmos o que Deus disse, quem nós somos, e não o que o mundo quer destruir da gente. Porque alguns infelizes estão usando isso para enganar pessoas. Mas pode ficar em paz, meu irmão. O dia que eu enganar alguém aqui, o dia que eu caluniar, você não precisa se preocupar com isso. Eu mesmo pego a minha mochilinha e vou. Nós não podemos nos basear pelos equívocos e as mentiras. Mas lá em Israel tinha profeta. No Brasil há profetas. Por mais que alguém diga: não se levanta mais profeta, tem profeta no Brasil sério. Tem falsos, mas tem os verdadeiros. Tem os apóstolos dessa nação. Tem pastores sérios, tem mestres sérios. Os 5 ministérios, irmãos, está na nova aliança. Paulo registrou, ainda está valendo, sim.
E tem gente batendo biela, batendo motor, para discutir se tem apostolado ou se não tem. Ei, igreja, vamos discutir coisas sérias. Deixe vir a mim, e ele saberá, futuro, que há profeta. Ah, irmãos, ele chega. Eliseu disse, ele está aí. Eliseu fala assim, eu nem vou falar com ele, porque profeta não precisa ficar se autoafirmando, ou se autopromovendo. Ele dá só o recado, ei, vai se lavar 7 vezes no Jordão, e o mais poluído de Israel. Ele rebate, ele reclama, porque Deus ainda está tratando o orgulho dele. Agora a pergunta é, como é que você tira a farda? Como é que você tira o escudo? Como é que você tira a espada? Como é que você tira a armadura completa na frente de todo o exército, que também é teu, e o exército de Israel, o povo de Israel vendo tudo aquilo, igreja? Mas Deus está falando assim, Eliseu, você vai falar para ele, porque ele vai ter que se expor, ele vai ter que se despir, ele vai ter que colocar esse pano para fora, porque eu já sei que ele tem uma lepra, ele está sendo morto por dentro. Ei, você que nunca entregou sua vida a Jesus, hoje é dia da sua salvação. Por quê? Porque você está vivendo uma vida aí, não porque eu tenho dinheiro, não porque eu tenho fama, não porque eu tenho nome, é tudo isso, mas lá dentro de você tem algo chamado lepra, significa pecado, está te matando. O salário do pecado é a morte. Mas aí vem Jesus, ele vai dizer, mas o dom gratuito não precisa pagar, o sangue já foi, a quitação da dívida, para te dar vida e vida abundante. Ah, meus amados irmãos, o Eliseu fala, você vai ter que se lavar 7 vezes. Depois de relutar, ele começa a tirar. Eu quero que você imagine a cena do segundo homem mais poderoso da Síria, dentro de Israel, tirando toda aquela roupagem de comandante. Tira. Eu fico imaginando um outro cutucando assim, eu não acredito que ele é leproso. E ele vendo, olha isso, olha o cheiro, meu Deus, deve ser horroroso, um odor terrível. Só que, irmãos, ele tira a roupagem toda, e ele vai entrar no Jordão, o rio mais podre, mais sujo. Ele vai entrando a primeira vez e sai, e olha, nada. Ele vai a terceira, a quarta, a sexta vez. Agora eu quero que você entenda algo. Como que devia estar a cabeça do profeta Eliseu? Tem que funcionar na 7ª. Pois bem, quando ele sai a 7ª vez, a pele dele está clara, a pele dele está nova. Você está recebendo isso aqui, amém? Você está recebendo essa unção, essa visão de Deus, que você vai chegar, você vai falar, e as coisas de fato já estão preparadas por Deus, estavam preparadas, e vai acontecer. A lepra foi embora. Eu fico imaginando todo aquele exército, meu Deus, ele é da terra dos inimigos, ele levou a escrava, ele levou o povo de Deus, mas aqui em Israel, Deus está curando ele, é aqui na terra abençoada, é aqui nesse lugar. Por quê? Porque uma menina foi usada por Deus para dar uma direção naquele lugar. Naquele dia, irmãos, o Naamã recebeu a cura completa. Esse homem, após se lavar 7 vezes, experimentou a transformação da sua pele. Esse homem reconhece quem é o Deus de Eliseu. Sabe, na nossa jornada, nós sabemos quem é Deus, mas a gente às vezes não quer se despir. Por que eu vou me expor aqui na frente de todo mundo? Como assim eu vou falar dos meus problemas, dos meus pecados, das minhas dívidas? Como é que eu vou falar das minhas lutas? Como assim? É isso, é se despir, é tirar essa roupagem. Não é esse pano aqui,
é a roupagem espiritual, é o que é superficial. O que você está escondendo? O que nós estamos escondendo, se Deus já sabe de tudo? O que Deus está percebendo que você acha que Deus não percebeu? Ele olha e fala assim: tem que tirar. Vem cá, Alex. Lembra da mão mirrada? Quando Jesus vai falar isso, a mão mirrada era uma mão atrofiada, assim. Todos que viviam assim tinham vergonha. E o endereço deles era o tanque de Betesda. Como os leprosos, os que tinham defeito, problemas no seu físico, eram a margem da sociedade. Quando Jesus está falando desse caso, ele fala assim: estende a mão. A mão mirrada, ela devia ser escondida, porque era vergonha. Jesus fala assim: estende a mão. Sabe qual a mão que a pessoa estende? A mirrada, a doente. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim: olha, eu não tenho como esconder do Senhor. Então ele expõe a mão doente. Era o problema. Você está entendendo aqui comigo? Qual é o problema que está aí? Tem que expor, tem que falar, tem que gritar, tem que pedir ajuda. Está aqui. Aí Jesus vai lá e toca, que não podia tocar, e ajeita. E agora essa mão aqui que estava atrofiada, agora é uma mão que pode fazer o quê? Eu estou curado, então eu posso agora ofertar o que Ele fez na minha vida. Aleluia! É esse testemunho, irmãos, que a gente carrega. Que Deus arranca a lepra de você, Ele estabelece o quê? O céu. Ele arranca a maldição de você, estabelece o perdão. Ele arranca o ódio e coloca amor. Ele arranca a ira e coloca graça. Ele arranca uma vida morta, estabelece uma fonte de vida dentro de você. E aí você anda. E o que está jorrando? Está jorrando graça, porque você se expôs. Você não está com vergonha? Feche seus olhos, por favor. Deus usou uma menina, e hoje Deus está me usando para falar dessa menina. Há uma história que já tem mais de quase 3.000 anos. Com seus olhos fechados, a banda vai ministrar um louvor sobre nós. Enquanto ela estiver cantando, eu peço que você fale: Senhor, o que é que eu preciso expor aqui? O que é que está precisando ser tratado aqui em mim, que eu estou escondendo? Está aqui. Eu não quero guardar isso para mim. É a mão, está aqui. É a lepra, está aqui. Eu não vou ter vergonha, porque eu sei que depois que o Senhor tocar em mim, essa pele vai estar nova, esse coração vai estar novo, o perdão vai chegar, a graça vai me governar. Em nome de Jesus, seja ministrado agora pela presença de Deus.